aplicação. Pronto. Aí a galera pergunta, professora, eu já botei uma tabela, né, lá no Word, é facinho. Opa, tem uma grande diferença de inserir uma tabela e trabalhar com planilhas e fórmulas, tá? Nós vamos trabalhar com fórmula. Professora, a gente vai usar matemática? Com certeza, tá? Porque são planilhas e normalmente as planilhas trabalham com números, fórmulas, dados, tá? Então a gente tem uma pancada de coisa. Só que aqui eu vou ensinar para vocês uns macetes, né? Principalmente para vocês conseguirem resolver questões da escola usando o Excel de forma rápida e fácil, tá? Às vezes você pega lá uma equação do primeiro grau, você joga o valor na tabela, ela calcula sozinho para você, né? A gente fazer aí esse negócio, tá? Então, partiu aqui compartilhar a tela. Deixa eu botar aqui no meu slide. Compartilhando a telinha. Não precisa se desesperar não, tá? Vai ser bem tranquilo. Eu vou deixar do modo bem suave aí pra vocês. Não precisa desesperar não. Porque fala que é matemática, vocês já morre antecipadamente, né? Relaxem, tá? Relaxem. Não, é o jeito que o professor ensina, tá, Yuri? É o jeito que o professor ensina. Quando a gente começa a ensinar os macetes que você, por que o professor não falou isso pra mim? Aí você vai ver como a matemática é fácil, tá? Então, bora lá. Deixa eu aumentar a telinha aqui, né? Vamos começar o nosso planilhas, né? O planilhas nós vamos trabalhar com duas ferramentas, né? Tanto o Google Planilhas quanto aí um pouco do Excel online. Só que, como vocês vieram aí do Office 1, vocês sabem que o Word era bugado e o Excel é da mesma forma, tá? Então nós vamos dar prioridade aí pro Google Planilhas, tá? Que nós podemos trabalhar ele tanto no celular quanto no computador, então não tem desculpa aí, tá? Pra poder falar, não consegui fazer porque eu tenho só celular, dá pra fazer sim, não consegui fazer porque eu tenho só computador, dá pra fazer também, tá? Então não tem desculpa aí não. Então qual é o objetivo principal aí desse módulo, tá? Vocês terem um pouco de domínio do Excel. Por quê? Esse domínio ele é um pré-requisito em muitas vagas de emprego. Tá? Eles pedem lá Excel avançado. Tá? Existem módulos de Excel muito específico. Tá? Por quê? Precisa de saber de fórmulas bem feitas, né? De referências, PROC-V, PROC-C, tem tanta coisa, cara, por detrás do Excel. Tem gente que consegue desenhar com Excel, pra você ter noção, tá? E a gente vai conhecer um pouquinho disso daí, tá? Embora o Excel seja uma ferramenta simples, ele tem uma série de recursos avançados que a maioria das pessoas desconhece, acha que é só para digitar o texto lá dentro, pronto, acabou. Não, o Excel facilita a nossa vida de um tanto, tá? Principalmente questões de digitação, de cálculos. A gente consegue fazer tudo de forma rápida e fácil dentro do nosso Excel, tá? Excel não, na planilha, porque nós vamos trabalhar com o Google Planilhas aí, tá? O grande erro da maioria dos candidatos, né, quando vai lá para entrevista de emprego, é dizer que tem um conhecimento avançado do software. Você saber fazer uma continha de mais, de menos e multiplicação dentro do Excel não é ter conhecimento avançado. Ter conhecimento avançado é você fazer um macro, é você puxar o resultado de uma tabela de outra tabela, né, fazer ligações, referências e usar tudo que o nosso Excel pode nos usufruir de melhor, tá? Todo que é a nossa planilha, beleza? Então nós vamos usar dados, vamos usar tabela dinâmica, vamos criar macro, você vai ver o que é macro. Professora, o que é macro, tá? Então nós vamos entender aí tudo isso durante esse módulo. Os aplicativos vocês já estão aí carecas de saber, mas só vou colocar para vocês lembrarem, tá? Google Classroom, né, onde vai estar lá todas as atividades, né, vídeos, apostilas e tudo mais. O Zoom, que é essa plataforma aí linda e maravilhosa que vocês estão assistindo, né, vendo a cara feia da professora. E o Google Sheets ou Google
planilhas, tá? Claro, como eu falei, vou dar também os macetezinhos do Excel online, tá? Mas em si é bem parecida, como se fosse o Word e o Google Documentos, são bem parecidas as funções. Algumas existem em um e outras existem no outro aí, tá? Então, para a gente começar a entender o que é planilha, né, nós temos que saber o conceito dela aí, tá? Planilha eletrônica. Por que uma planilha eletrônica? Não é o papel escrito à mão, tá? Ela vai estar aí, uma planilha feita, tá, por um software, tá, que utiliza de tabela para realizar cálculos e apresentar dados. Cada tabela é formada por uma grade composta de linhas e colunas. Essa grade de linhas e colunas, pessoal, ela tem um nome, e esse nome vocês vão ouvir falar dele, vão ter que saber o que é, tá? O nome da planilha eletrônica deve a sua implementação por meio de software. Claro, se não fosse planilha eletrônica, seria uma planilha no papel, né? Então, o eletrônico veio aí por causa do software. Nós temos vários softwares, né? A gente já citou dois aqui, ó, Microsoft Excel, Planilhas Google, LibreOffice Calc. Lembra que a gente viu na nossa aulinha lá de Office 1, eu apresentei, né, essa ferramenta aqui para vocês, tá? Essas duas ferramentas são salvas aí na nuvem, né? A gente falou disso lá também, então é só recapitulando. Nós temos as aplicações para desktop, né? O Excel e o Calc. Professor, o Google Planilhas não tem para computador? Não, ele é apenas online, tá? Você não instala. O Excel sim, tem a versão paga dele, né? Igual o Word aí. Mas nós vamos usar a nuvem, tá? Para você ficar melhor de vocês compartilharem, de salvarem, todo mundo ter acesso, não ter que instalar nada no computador, tá? Então a gente vai trabalhar com as opções de nuvens aí. Então, planilha Google, ele é um editor de planilhas, ó, tá? Basta fazer o login, o mesmo esquema aí do Google Docs, tá? Entrar no Google Drive, você entra direto, ou clica nos 9 pontinhos. Então, tem várias formas de entrar, igual o Google Documentos. E depois você vai a um arquivo novo para criar uma nova planilha, tá? Para usar no celular, você tem que baixar o aplicativo. Você não consegue usar ele usando o navegador do celular, não tem o suporte necessário, tá? Mas é um arquivo leve, dá para você desinstala o Google Docs e instala o Google Sheets agora, tá? Para vocês conseguirem acompanhar um novo módulo de vocês, tá? Aqui nós temos um pequeno exemplo aí dessa planilha, né? Aqui eu tenho uns quadradinhos, vai aparecer o nome já já. Deixa eu ver se já tem alguém chorando, se lamentando aqui no bate-papo. Matemática é só por amor. É só amor mesmo. Matemática é de quem gosta, igual eu para português. Eu acho uma porcaria, mas amo matemática. Tem gente que ama português e, né, odeia matemática. Não dá para agradar a todos, tá? Então nós temos aqui as colunas. As colunas, pessoal, são identificadas por letras. Tá? Então você vai ver A, B, C, D, E, F, G até o final, tá? Gosta só de geografia? Eu não gosto de nenhum. História é bom também. Igual tem galera que não suporta física, química, né? Então, manda brasa. Tá, pessoal? Então aqui é o seguinte, ó. As colunas são identificadas por letras, né? As letras do alfabeto. Ah, professor, então as colunas só vai até o Z? Não, quando chegar no Z, ele começa A, B, A, C, A, D, até A, Z. Aí depois ele passa BA até BZ, CA até... E por aí vai. Então você tem infinitas colunas para fazer. E as linhas, né? São identificadas por números, né? Começa no 1 e você vai também 1000, 2000, 3000, infinitas linhas. Só que, claro, quanto mais linha seu documento tiver, mais pesado ele vai ser, tá? Então, a linha, essa linha completa, sim, e essa partezinha verde é a coluna. Essa parte em vermelho, que é a junção da linha com a coluna, ela possui um nome de célula.
Então, quando eu falo assim, coloque o valor na célula tal, na célula A6, eu sei que é da linha 6 da coluna A, tá? Ah, eu quero que coloque um valor na B5, eu sei que é na coluna B, na linha 5. Então, eu consigo identificar isso dentro da meu planilhas, tá? E lá dentro, como eu falei, nós vamos trabalhar com o quê? Matemática. Então, nós temos que saber os principais, né? Operadores aritméticos. Isso aqui vocês sabem de cor e salteado, tá? Posso ser que você tenha uma dificuldade em identificar o símbolo, que no caderno, na escrita, é diferente. Mas aqui o igual, né? É igualdade, adição, subtração, né? Vai diminuir, multiplicação, divisão, potenciação e porcentagem. Esses são os principais operadores que nós vamos trabalhar, tá? Ainda tem concatenações, tem vários outros, é uma pancada de possibilidades, tá? Só que aqui nós temos os principais e alguns nós vamos brincar com eles daqui a pouquinho, tá? Assim como na matemática, né, dentro da nossa fórmula, nós vamos ter uma sequência para ele fazer de cálculos. Por exemplo, ele calcula primeiro o que está dentro dos parênteses, né? Depois calcula as potências, depois as multiplicações e a divisão, e por último a adição e subtração. É aquela mesma lógica da matemática, tá? São a sequência que ele faz primeiro. Então ele multiplica e divide para depois somar ou subtrair dentro da fórmula, tá? E nós dividimos elas entre parênteses para ele colocar, essa aqui eu quero que faça primeiro, essa daqui eu quero que faça segundo, porque as ordens alteram o resultado. Nós vamos ver isso durante aí o nosso curso, tá? Então, as referências, né, ali o intervalo da célula, quando eu quiser fazer a referência, vai ser aquilo que eu falei para vocês, A2, né, B5, aquilo é a referência. Quando a gente for usar o valor que está naquela célula, nós vamos fazer a referência a ela, tá? Então, eu quero usar o valor que está na B5, é isso que nós vamos colocar na fórmula, tá? Então, uma operação simples, tá? Que ele fez, A1 mais B1 vai dar tanto. Pessoal, antes de qualquer coisa, toda fórmula começa com um sinal de igual. Ou seja, essa célula vai ter o valor igual a A1 mais B1. Ele vai somar 32 mais 15. É isso que essa minha fórmula tem que fazer. Professora, se eu esquecer de colocar o igual aqui, vai ficar como? Vai ficar coluna C, A1 mais B1. Ele vai achar que é um texto e não uma fórmula. Então, nunca esqueçam, antes de qualquer fórmula, começa com um sinal de igual, beleza? Então, aqui a referência, ó, A1, referência à nossa célula 1, B2, referência à nossa célula B1, quer dizer, tá? E aqui o meizinho é o nosso símbolo de operação. Então, a montagem da equação é a montagem simples, é a montagem matemática aí de vocês. No celular a gente consegue fazer? Consegue, ó, tá? A gente pode abrir o menu inserir, né? Igual a gente fazia no Word, pode digitar a fórmula aqui dentro, tá? Tem a caixinha de texto, então a gente consegue fazer muita coisa aí. Temos os menus, né? A planilha de títulos aqui, nós podemos exportar, né? Pode localizar, explorar, isso aqui tudo a gente vai ver depois, deixar disponível offline, ou seja, você se estiver sem rede, você consegue mexer naquela planilha, né? Ela faz o download aí pro seu computador, né? Temos opções de formatação da célula, tá? Nós vamos fazer agora já. E nós vamos aqui brincar um pouquinho no nosso Excel, tá? Então, abrindo aqui, eu vou abrir o meu e-mail já está logado, né? Basta clicar nos 9 pontinhos e procurar aqui planilhas. Tá aqui o planilhas, eu vou pegar um modelo em branco aqui, ó. Então aqui no meu planilhas eu vou botar aqui um título nela pra mim não ficar abrindo um documento toda a vida, né? Deixa ela carregar, ó, tá carregando. Deixa eu fechar esse tanto de janela aberta aqui. Pronto. Então aqui eu vou colocar
exercícios inéditos. Aqui é para não ficar criando um toda hora. Então, se eu colocar aqui, ó, identifiquei essa célula. Que célula é essa? É a D8. Tá? Então, pegando como referência, vamos botar aqui um número aleatório. 15 e 20. Na E, nós vamos colocar aqui formas. Formas. Então, lembrando que eu tenho que começar com igual. Eu venho aqui, ó, igual. Clico em cima da minha célula, ou digito, é mais fácil você clicar do que digitar B2, né? Mais 15. E vou dar o Enter. Então, B2 mais C2 é 35, tá certo? Tá certo. Professora, se eu alterar o valor aqui, eu vou ter que alterar aqui de novo a fórmula? Não, olha se o meu valor aqui fosse 50. Ele automaticamente faz essa alteração. Então, vamos supor aqui. Vou lá para o igual. Eu quero fazer agora a subtração. Então, eu vou pegar B2 menos C2. 35. Ah, eu quero fazer uma multiplicação. Então, eu clico. Multiplicação pela C2. Ah, eu quero fazer uma divisão. Igual. Dividido por C2. Tá? Então, as referências da nossa fórmula vai ser sempre, né, clicando ou digitando. Tá? No exercício que eu vou pedir para vocês, eu vou pedir para vocês fazerem uma das tabelas mais usadas aí no nosso cotidiano familiar, né? Que são as planilhas de orçamento, tá? Então, vamos começando, eu vou fazendo e vou explicando o que é cada formatação para vocês fazerem. Então, no primeiro, vamos dar um título. Toda tabela ela tem que ter um título para você saber o que é, né? Então, vamos botar aqui, ó, orçamento familiar. Orçamento familiar. Tá? O que eu vou colocar aqui? Vou fazer as entradas. O que são entradas? São dinheiro que entra na nossa conta. E depois aqui embaixo, vou fazer as despesas, que é aquilo que nós vamos pagar, tá? Dentre as entradas, né, eu vou colocar aqui salário fixo. Salário fixo. Vamos botar aqui venda autônomo. Vamos supor que ele faz uma parte, uma venda à parte. Vamos botar aqui que ele faz uma hora extra. Tá? Então, aqui eu posso colocar outro título, ó, valor. Então, meu salário fixo, vamos supor que o cara ganha aí R$2.000. Ele vende aí por fora, ganha mais uns 500. E de hora extra, ele recebe R$300. Então, aqui é o que ele recebe. Já a despesa, né? Despesa a gente tem bastante, eu não vou sair colocando tudo. Eu quero que vocês entendam só a formatação para vocês fazerem o exercício. Então, nós vamos ter aqui água, luz, aluguel, compras, internet. O que mais? Água, luz, aluguel, compra, internet, fatura de cartão, açougue. E por aí vai. A gente sabe que a gente gasta um horror de coisa, né? Somente as mulheres gostam de gastar, que é uma beleza. Eu digo por experiência própria. Então, vamos aqui nos valores. Vamos supor que ele paga R$100 de água, mais 150 de luz. Dá também, Yuri, tá? Se você configurar direitinho, você consegue fazer sua escala de estudo, tá? Você pode fazer ela tanto mensal como diária. Nós vamos aprender a fazer parecido com a agenda, tá? Aluguel,
700 conto, né? Que aluguel hoje tá uma mixaria, para não dizer o contrário. Compra, R$600. Internet, R$100. Fatura do cartão, mais 300. Açougue, mais 200. Claro que são todos valores irrisórios, tá, pessoal? Tudo valor fictício, só pra gente ter a noção aí. Pronto, agora vamos formatar o nosso orçamento. Aqui eu vou colocar uma coisinha chamada total. O que esse total vai fazer? Somar o valor de cada um. E depois ele vai gerar aqui pra mim uma coisinha chamada saldo. Que é o que eu ganho menos o que eu gasto, vai sobrar aqui pra mim dinheiro ou não, tá? Então, pegando aqui, vamos arrumar agora a nossa tabela. Nessa primeira linha que eu tenho, que é o título, o que eu vou fazer? Uma coisinha que nós chamamos de mesclar células. O que é mesclar célula? Ele une as células em uma só. Então, eu vou unir a A1 com a B1 com a C1. Não, acho que só a A1 com a B1 tá bom. A1 com a B1, tá? Eu vou selecionar as duas, tá vendo? Ó, clique e arrasto, seleciono. Eu venho nessa opção aqui, ó, onde tem duas setinhas, mesclar a célula. Quando eu mesclar, ela virou uma só, tá vendo? Ó? Não virou mais uma e uma, ela virou uma única, tá? Mesclar tem também, João, nós vamos fazer daqui a pouquinho, tá? Eu já deixei aqui, ó, pra ficar mais fácil, o BlueStacks aqui. Deixa só ele abrir. Tá? Ele vai abrir aqui depois o Excel, o Google Sheets, e a gente vai fazer essa formatação aqui, tá? Pelo menos é pra conseguir fazer ali, tá? A gente vai tentar fazer. Então aqui, ó, mesclei a célula, beleza. Aqui eu não vou precisar mesclar, então tudo tranquilo. O que eu vou fazer agora? Vou mudar as cores aqui da minha letra. Eu quero deixar os temas aqui, né, os valores de destaques, né, as letras, em negrito. Então basta eu selecionar a célula e apertar o P, ó. Vou clicar e arrastar para selecionar tudo. P. Aqui eu quero que seja negrito também. Aqui também eu quero tudo seja negrito. E aqui tudo seja negrito. O saldo aqui eu também quero que seja negrito. Beleza. Tá vendo que a gente está formatando pouco a pouco. Aqui nós temos valores em dinheiro. Nós temos uma função aqui no nosso planilhas para transformar automaticamente todo o valor que eu colocar aqui em cifrões. Tá vendo bem aqui, ó, formatar como moeda? Ou seja, quando eu clicar aqui, ele vai totalmente gerar esse valor como se fosse dinheiro. Ó, apertei, virou monetário, tá? Então, seleciono os valores que eu quero transformar para monetário e aperto aqui onde tem, ó, como moeda o R cifrão. Então, já dei um upzinho aí nos meus números, né? Já ficou bonitinho. O que eu quero agora? Eu quero deixar esse título no meio. Lembra da formatação do Office 1? Tá? A gente tem ela bem aqui, ó, alinhar na horizontal. Nós temos aqui o centro, ou seja, centralizar o meu texto. Esse aqui eu quero centralizado também. Quer dizer, os dois títulos aqui eu vou colocar centralizado. Esses dois aqui também eu vou colocar centralizado. Tá? Aí o que eu vou fazer aqui agora? Vou fazer dois bloquinhos, né, de contas, tá? Que bloquinho é esse? Eu vou selecionar aqui, ó, esse bloquinho que é o da entrada. Aqui nós temos, ó, do lado do baldinho, uma opção chamada bordas. Essas bordas vão criar as linhas da nossa tabela. Clicando nela, nós temos várias opções, mas hoje nós vamos escolher essa, ó, todas as bordas. Olha só como é que ficou a minha tabelinha lá, ó. Deixa eu ver aqui que subiu o chat pra mim. Ah, sim, é sim, Cristina. A gente tem mais opções, tá? Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou selecionar meu bloquinho de despesa, vou lá nas minhas linhas e vou selecionar todas as bordas. Então, ó lá, selecionei todas as bordas.
Agora vamos deixar ela mais bonitinha. Vamos pegar esse valor de cima e aqui no baldinho é a cor de preenchimento. Tá vendo que as ferramentas são bem parecidas com a do Office? Então a gente vai selecionar aqui um azulzinho para ficar bonitinho. E aqui eu vou selecionar uma outra cor mais clara aqui. Aqui eu vou selecionar do mesmo jeito, né? Para não ficar muito papagaiado o negócio, um monte de cor, tá? Vou formatar do mesmo jeito, ó. Aqui que eu sei que é a minha parte importante, né? Que eu quero saber quanto que eu vou ter no bolso, eu vou deixar ali em vermelho e aqui em amarelo. Opa! Vou colocar as linhas nele. Vou colocar essa letra branca. Para colocar a letra branca, é só clicar no A e mudar a cor do texto, tá? Pronto, agora nós vamos fazer aqui, vamos usar... vamos botar aqui também, né? Que preconceito com esse aqui. Vamos fazer uma sombrazinha para ele aí também, fazer um cinza. Pronto. Professora, eu posso aumentar ou diminuir as colunas? Pode, tá? Só se você trazer o mouse aqui entre uma coluna e outra, ó. E arrastar. Tá? Às vezes o nome ali é maior, né? E aqui é menor, são pequenos valores, ó. Não precisa colocar muito grande, tá? Então a gente pode fazer essa alteração. A linha também, nós poderíamos aqui, ó, aumentar a linha, tá? A gente pode fazer isso. Então vamos usar a fórmula aqui. Aqui nós estamos fazendo um orçamento familiar. Vocês vão fazer algo parecido no exercício. Então aqui, começando sempre pelo igual, tá? Então igual. Eu quero somar todas essas aqui. Eu poderia fazer o quê? Selecionar uma, mais, selecionar outra, mais, selecionar outra. Ela vai dar quanto? 2.800. Só que olha só, eu tô com 3. Para mim fazer 3 é fácil. Mas se eu tivesse com intervalo, que nós chamamos, aqui de 800 linhas para somar, aí não daria, né? O que eu teria que fazer? Igual, ia colocar aqui, ó, B4, 2 pontos, B6 ou B700, que seria a última linha, né? Supondo. Então, B6. O que ele vai fazer? Vai somar a mesma coisa. Opa, esqueci de botar o parênteses, tá, pessoal? Tem que estar entre parênteses, que é para ele reconhecer. Ixi, palhaço, o que tu tá... 1, 2, 3... Tá certo. Assim, eu tô moscando aqui, tá? Fui explicar uma coisa e esqueci da outra. Então a gente poderia fazer essa mais. Só que se fosse muitos números, né? Não daria para fazer isso. A gente usaria a opção, igual eu falei, B4, né? 2 pontos aí. B6. Professora, mas se eu colocar assim, como é que ele vai saber qual é a equação que ele vai fazer? Se é soma, se é divisão, se é multiplicação. Aí, nesse caso, nós teríamos que colocar aqui o nome da função. No caso nosso, seria soma. Abre o parêntese e fecha o parêntese aqui. E você vai dar o Enter. Tá? Então, aqui, se você conseguir... Ó, quando você clica aqui em cima, ele mostra qual é a fórmula para mim, ó. Então, minha fórmula é igual, soma, B4... a B6, né, o parêntese aí. Se for pequenininha, igual essa daqui, né, aqui também seria soma. A gente pode fazer igual, soma, tá? Depois nós vamos aprender todos esses nomenclaturas, soma, abre parêntese e clico e seleciono o intervalo. Ó, vou selecionar aqui, clicar e arrastar até o 250. Tá vendo que ele já gerou para mim aqui automaticamente? Eu só fecho o parêntese e dou o Enter, tá? Na verdade, João Pedro, você só faz em inglês no celular, tá? Eu vou dar para vocês uma tabela dos termos em inglês, tá? Então, aqui eu tenho o meu valor
de soma aqui e o meu valor de soma aqui. Para mim saber o saldo, quem é o meu saldo? Vou começar com igual. O saldo é esse valor menos, ó, esse valor. E vou dar o Enter. Então, meu saldo, pagando as minhas dívidas, é de R$600. Vocês podem fazer isso aqui, pessoal, para controlar suas dívidas do mês, quanto que você está gastando sua mesada, o seu salário, como que tá e tudo mais, tá? Deixa eu ver aqui que bombou aqui. Não, mas eu vou dar para vocês a tabelinha, eu vou colocar lá, tá? Então, os nomes que vocês vão usar. Deixa eu ver se no BlueStacks aqui já vai abrir. Ó, BlueStacks está aqui, deixa eu abrir uma nova planilha. Aqui é a mesma coisa de estar vendo no celular, tá, pessoal? Vocês estão visualizando aqui essa caixinha direitinho, dá pra ver aí? Tem que ser, né, cara? Poxa, tem que dar um help, né? Vocês estão vendo essa caixinha aqui carregando? Eu não sei se vai... O Zoom vai compartilhar, né? Então, beleza. Deixa ele carregar aqui. A boa vontade dele. Pra não demorar... Ah, não. Eu vou ter que fazer, senão não tem como vocês verem, né? Quando ele resolver... Isso, mas é isso mesmo, Yuri. Ele funciona muito bem, tá? BlueStacks. Ele é um simulador de Android no computador. Você consegue rodar qualquer jogo do Android no computador, tá? Deixa eu fechar e tentar abrir de novo aqui. Pra ver se a gente consegue. Sim, a galera joga muito. Tá abrindo. Se ele demorar muito para carregar, pessoal, depois eu vejo o que é que eu instalei hoje para aula de vocês, tá? Senão o nosso vídeo vai ficar extremamente longo. Aí qualquer coisa, próxima aula eu faço essa demonstração no celular, tá? Planilhas parou. Por que você parou, planilhas? Você estava funcionando ainda agorinha. Ele não quer rodar hoje, tá, pessoal? Mas aula que vem eu vejo o porquê. E se não funcionar, eu tento o Nox também, que o Nox dá pra... dá pra mexer também, tá? Parece que não tem? Até tem, cara. Por exemplo, uma despesa fixa. Água, luz é despesa fixa, né? Mas vamos supor que seu chuveiro queimou. Naquele mês, a compra daquele chuveiro foi uma despesa variável, tá? Porque não é sempre que ela acontece, tá? Então tem essa questão das despesas fixas e variáveis. Até as entradas têm fixa e variável. Por exemplo, o salário fixo é fixo. Já a hora extra, tem mês que ele faz mais, tem hora que ele faz menos. Então a hora extra já é variável. Vamos ver se eu consigo abrir agora. Vai na fé. Ah, o WhatsApp tá bombando ali. O pessoal não tá abrindo não, tá? Mas prometo que a aula que vem a gente começa mexendo nele aí, tá?